Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje com mais um episódio da série Componentes Clássicos da Eletrônica. Hoje apresentando o regulador de tensão LM317. Componente sem dúvida que merece estar aqui na nossa série. Bom, o LM317 ele foi desenvolvido originalmente pelo engenheiro Robert C. Dobkin, também conhecido como Bob Dobkin, em 1970. Essa década de 70 realmente foi uma década muito criativa, né? A gente tem vários componentes usados até hoje que foram desenvolvidos ali no final da década de 60 e nos primeiros anos da década de 70. Né? Ele trabalhava na National Semiconductor e ele foi um marco na eletrônica, esse circuito integrado, porque trouxe versatilidade de um regulador linear ajustável, coisa que não havia até então, né? Permitindo então obter diversas tensões diferentes de saída a partir de um único componente. Então, a partir desse desenvolvimento, vários circuitos de fonte de alimentação foram desenhadas com o LM317, garantindo a eficiência e simplicidade nos projetos das fontes. Bom, basicamente o LM317 é um regulador linear, tipo a série 78. A diferença é que ele não tem uma tensão fixa, você pode variar aí entre 1,25 e 37 volts a tensão de saída, dependendo da configuração de resistores externos. E ele também funciona controlando essa diferença de tensão entre os terminais chamados terminais de ajuste e terminal de saída, mantendo uma diferença fixa, que é o que a gente chama aqui de tensão de referência, em torno de 1,25 volts. Características elétricas dele, depois eu vou mostrar um circuito aqui. Características elétricas principais: tensão de saída ajustável de 1,25 a 37 volts, corrente máxima de saída 1,5 amperes usando dissipador, né, para chegar nesse valor, rejeição de ripple 80 decibéis, o que é fantástico, né? Então eles por si só, com capacitores eletrolíticos pequenos, permite uma saída praticamente sem ripple. Encapsulamento, o principal, o mais comum é esse aqui, o TO220, é o mais comum do LM317. Agora, ele também vem nas versões TO3, que é aquela metálica grande, e na SOT 223, ok? Tensão máxima de entrada aqui, ó, 40 volts, em torno de 40 volts. Tem aí, é bom que tenha uma diferença entre a entrada e a saída por volta de 3 volts. Então, para eu ter o 37 na saída, eu preciso colocar aqui 40, que seria o limite dele também. Pinagem dele, a pinagem dele, ele, como eu já mostrei aqui, tem esse desenho aqui, pinos 1, 2 e 3, olhando de frente. O pino 1 é o pino chamado de ajuste, que é justamente o pino onde eu vou colocar um potenciômetro, ou não, né? Eu posso também fixar a tensão, mas se eu quiser ir lá ajustar, eu vou botar um potenciômetro. O pino 2 é a saída e o pino 3 é a entrada. Pinagem bem diferente da série 78, que a gente está acostumado aí 7805. Então, cuidado ao ligar o LM317, porque ele é bem diferente em termos de pinagem do que a série 78. Okay? Modos que a gente pode ligar esse circuito integrado. Basicamente, como regulador de tensão variável, que é o modo mais básico, quando a gente usa um potenciômetro para ajustar a tensão de saída. O modo de fonte de corrente constante, que também é muito utilizado, né, em que a gente quer fixar uma corrente de saída, utilizando o terminal de ajuste. O LM317 pode fornecer uma corrente fixa, que é ideal, por exemplo, um carregador de bateria. Também, como regulador de alta corrente, utilizando transistores externos, a gente pode usar em anexo aqui ao LM317 para conseguir correntes acima de 1,5 ampere. Então tem opções de circuito em que eu adiciono aqui transistores de potência, ele regula a tensão, os transistores garantem uma corrente maior e aí a gente passa do limite aqui de 1,5 amperes, ok? Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, mantém a sua promoção de 10 placas dupla face até 10 por 10 centímetros por $5 mais o valor do frete. Vale muito a pena, tanto em pequenas quantidades quanto em atacado. As placas são de excelente qualidade, como eu já mostrei aqui. As placas especiais avançadas também podem ser feitas aqui, como placas multicamadas, placas flexíveis. Vale a pena dar uma conferida, os preços são bons, a entrega é rápida e a qualidade é excepcional. Voltando para o nosso vídeo. Algumas curiosidades aqui sobre o LM317. Ele foi um dos primeiros reguladores ajustáveis aí do mundo que foi amplamente comercializado. E ele é considerado um regulador de baixa complexidade,
mas mesmo assim ainda muito eficaz, funciona muito bem também. A produção dele está aí até hoje, você tem até hoje fabricação, mesmo depois de muitas décadas de evolução de eletrônica, o componente continua sendo fabricado e usado, ok? O inventor, que eu já comentei aqui, o Bob Dobkin, enquanto ele trabalhava na National Semiconductor, ele desenhou e criou esse modelo. Mas, anos depois, ele fundou, junto com outros colegas, a Linear Technology, que é uma outra empresa de desenvolvimento de semicondutores, e continuou inovando o desenvolvimento de vários reguladores de tensão, isso com base aí em todo o sucesso do LM317, que já foi produzido aí na ordem de milhões de unidades aí até hoje. Outra curiosidade é que ele tem internamente um circuito de proteção térmica e um circuito de proteção contra sobrecorrente. E foi um dos primeiros que tiveram esse tipo de proteção, o que acaba deixando o regulador muito confiável para aplicações comerciais e industriais. Não é um componente que vai queimar facilmente por conta das proteções aí de sobrecorrente e a proteção de temperatura elevada. Na parte do circuito que ele atua como regulador de corrente fixa, né, corrente constante, a aplicação, além de fazer uma fonte de corrente constante, por exemplo, para carregar baterias, ele também serve para alimentar LEDs de alta potência. Os LEDs precisam trabalhar com corrente constante para funcionar. Então, o circuito de corrente constante com o LM317 serve para alimentar também LEDs, além de carregamento de bateria, que também é importante você controlar a corrente. Bom, versões diversas do LM317, como eu comentei, tem a versão tradicional com esse encapsulamento, além de versões, por exemplo, com o encapsulamento TO3 metálico e versões também com baixa queda de tensão, chamada versão LDO. Também é um tipo de LM317 que foram vindo depois, com o tempo, essas melhorias aí para serem utilizados aí em módulos de alimentação ajustáveis e fontes de uma forma geral. Então o LM317 é um exemplo clássico aí de engenharia atemporal. Quer dizer, até hoje você usa em fonte de alimentação, carregador de bateria, amplificador de áudio e incontáveis aplicações aí no mundo da eletrônica, mesmo depois de tanto tempo. Ok? Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês o circuito padrão. Esse aqui é um circuito de tensão regulada e estabilizada pelo LM317. Veja como é simples. Tenho aqui o LM317. Aqui na entrada, que é o pino 3, eu tenho um capacitor pequeno de 1 microfarad, ok, ligado do pino 3 por terra. Aqui na saída, que é o pino 2, eu tenho um resistor que eu chamo de R1, que vai ligar direto no pino 1, que é o pino de ajuste. E desse mesmo ponto aqui do pino 1, sai um dos lados do meu potenciômetro, que eu chamo de R2, e o cursor pode estar ligado aqui também, e a outra extremidade do potenciômetro vai à terra. Na saída eu posso botar também mais um filtro aqui para garantir uma saída bem estável, um capacitor eletrolítico de 10 microfarads aqui entre o pino de saída 2 e o terra. Tá? Aqui eu posso ajustar. Como eu vou estabelecer R1 e R2? Existem algumas fórmulas para isso. A fórmula principal é essa aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês. A tensão de saída, ou seja, a tensão que eu vou ter aqui no pino 2, ela é a seguinte fórmula: 1,25, que multiplica 1 mais o valor de R2 dividido por o valor de R1, mais a corrente de ajuste vezes R2. Sendo que, para simplificar essa fórmula, sabendo que a corrente de ajuste aqui é muito pequena, é da ordem de 50 microamperes, e R2 vai dar um valor aqui, mesmo que o R2 seja um valor alto, e que normalmente não é, esse termo aqui da equação é desprezível. Posso considerar ele aqui tendendo a zero, muito pequeno. Tá? Então a fórmula simplificada é 1,25, que multiplica 1 mais o valor de R2 sobre o valor de R1. Com isso eu tenho a tensão de saída. Ok? Então basicamente é assim que funciona. Para facilitar a fórmula, você tem essa fórmula aqui que calcula o R2. Tá? Eu normalmente faço assim. Eu vou fixar um valor de R1. Os valores de R1 mais comuns são entre 220
e 330 ohms. Então eu vou pegar um valor aqui, ou 220 ou 330 ou algo entre os dois, e vou fixar em R1. Depois eu vou colocar aqui na fórmula. A fórmula é o valor de R2 vai ser igual a tensão de saída dividido por 1,25 menos 1, que multiplica R1. R1 é um valor conhecido, que eu já fixei ele. Aí eu tenho o valor do R2. Se eu quiser fixar uma tensão, tá, pessoal? Se eu não quiser, eu vou fixar aqui o R2 em 220 ou 330 ohms e vou botar aqui um potenciômetro, por exemplo, de 4K7. E eu vou fazer o ajuste aqui da tensão, que vai variar bastante. Se eu quiser uma tensão fixa, eu escrevo aqui em cima em Vout. Por exemplo, eu quero que regule em 12 volts cravado. Eu vou botar 12 dividido por 1,25 menos 1, multiplicado pelo valor de R1, que eu já fixei aqui um desses valores. E aí eu vou saber quanto vale R2. Aí eu fixo aqui e aqui e está o meu regulador ajustado para uma tensão fixa. Normalmente, tensão fixa, se você não tiver uma tensão fixa daquelas que tem na série 78, tipo 5 volts, 6 volts, 8 volts, 10, 12, 15, 9, né? A série 78 é bem interessante, que tem variados, mas às vezes você quer uma tensão, por exemplo, você quer regular 16,8 volts, alguma coisa assim. Você não vai ter um 78 que faça isso. Dá até para fazer alguns ajustes com diodos e tal, para que ele chegue nessa tensão. Mas seria mais fácil você calcular aqui no LM317 valores precisos aqui, ou botar mesmo um trimpote de precisão, um trimpote multivoltas, e ajustar certinho a tensão cravada, lacra o trimpote e você tem a tua tensão lá específica, aquela fixa que você quer. Caso contrário, uma fonte variável, você vai botar um potenciômetro aqui mesmo para ajustar numa faixa, numa determinada faixa de tensão. Claro que ele não faz a tensão aumentar a tensão de saída. Então, por exemplo, se eu quero uma tensão aqui de 12 volts na saída, eu preciso de injetar na entrada pelo menos 15 volts, tá, pessoal? Se eu quero aproveitar todo o potencial do LM317, ou seja, tem uma fonte variável que consiga variar de 1,25 até, vamos lá, 35 volts, alguma coisa bem perto do limite dele, eu vou ter que botar uns 37, 38 volts na entrada aqui, para ele poder fazer essa faixa toda, tá, de ajuste. Ok, pessoal? Então, essa é a aplicação típica no modo de regulador de tensão. Eu vou mostrar agora como é o circuito regulador de corrente, para a gente ver como funciona e qual é a fórmula para a gente usar. Com esses dois circuitos na cabeça, você monta qualquer tipo de aplicação do LM317, seja ajustando tensão ou seja ajustando corrente constante, ok? Bom, pessoal, e a segunda grande aplicação do LM317 é como regulador de corrente constante. O esquema é bem simples. Tá aqui o LM317, eu tenho apenas um resistor aqui na saída, entre o pino 2 e o pino 1, entre a saída e o pino de ajuste. Esse resistor, o cálculo dele vai dizer qual é a corrente constante de saída que eu devo ter aqui, ó, na saída. Na entrada eu posso ter um capacitor aqui de filtro, ok? Pelo pino 3. Então, como funciona? O R1, que vai ser um valor normalmente para a faixa de corrente do LM317, que vai variar de 0,8 ohms até 120 ohms. Tá? Normalmente funciona nessa faixa. A fórmula é muito simples. É a tensão de referência 1,25 dividido por R1. Aí eu tenho a minha corrente de saída. Por exemplo, se eu colocar um R1 aqui de 10 ohms, vai ser 1,25 dividido por 10, que dá 125 miliamperes. É uma corrente constante. Se eu colocar 1 ohm aqui, eu vou ter 1,25 dividido por 1, que dá 1,25 amperes. Eu fixo essa corrente aqui. Para saber o valor de R1, basta inverter aqui, botar R1 para cá e a corrente para cá na fórmula, né? Fica assim, por exemplo, eu quero calcular R1 e eu sei qual a corrente que eu quero de saída, o que é mais comum, né? Diga-se de passagem. Então fica assim, R1 é igual a 1,25 dividido por corrente de saída. Tá? Aí vai ficar mais simples. A fórmula passa a ser essa daqui. Ok? Então, por exemplo, você diz assim, eu quero a corrente de saída, claro, limitada aqui a 1,5 amperes, que é a corrente máxima do nosso amigo. Então,
Se eu quero 1,5 amperes de corrente constante, eu vou pegar a calculadora e botar 1,25 dividido por 1,5. Vai dar 0,833. Está bem perto do limite aqui, né? Que seria o valor mínimo, ohms. Ok? Botando aqui eu vou ter a corrente que eu quero. Se eu quero 500 miliamperes, tá, 0,5 amperes, eu boto 1,25 dividido por 0,5. Dá 2,5 ohms. É o valor que eu vou botar ali. Aí você pergunta, esse resistor vai esquentar, né? Porque vai passar uma corrente alta ali. Em algumas situações, sim, vai esquentar. E a gente precisa calcular a potência. A potência é muito simples. A tensão que fica aqui, fixa nele, daqui para cá, é 1,25 volts. Então, a potência de dissipação do R1 vai ser a tensão vezes a corrente. A tensão é fixa, 1,25 volts, vezes a corrente que você escolheu. Então, se eu quero que seja, por exemplo, 1,5 amperes, que é o máximo, eu vou calcular aqui qual vai ser a potência de dissipação. 1,25 vezes 1,5 dá 1,87 watts. Ok? Então eu posso botar um resistor aqui de 2 watts. E ele vai suportar bem a corrente máxima do meu LM. Não precisa ser sempre um de 2 watts. Se você usar meio ampere, 300 miliamperes, você pode botar resistores menores aqui, mas calcula dessa maneira, 1,25 vezes a corrente que você escolheu. E aí é a potência de dissipação do resistor. O que eu vou calcular? Sempre a gente vai comprar um pouquinho acima desse máximo de potência dissipada e calculada. Ok? E a corrente, como eu já falei, é bem simples. É função apenas do valor de R1 e do valor de referência de 1,25 volts. E a gente fixa, aqui eu coloco uma tensão qualquer, dentro daquela faixa lá de tensões, a tensão vai sair aqui com a corrente limitada estabelecida naquele valor. Aqui eu alimento normalmente o meu LM317 e vou garantir que a corrente seja constante com aquele valor estabelecido pelo resistor R1. Muito importante aí quando você quer garantir corrente constante em carregamento de bateria e alimentação de alguns sistemas, como por exemplo LEDs. Ok, pessoal? Então essas são as aplicações mais clássicas do LM317, como um regulador de tensão e corrente integrado com uma vasta capacidade aí de aplicação, especialmente nas fontes de alimentação, muito seguro, boas proteções internas. Então garante que você faça um bom projeto com ótima rejeição de ripple, inclusive, né? Então com uma saída bem limpa de um sinal DC, por um preço bem interessante, porque hoje em dia é um custo bem baixo, o custo do LM317, e fácil de encontrar. Ok, pessoal? Então tá aí mais um componente da nossa série histórica aí de componentes clássicos. O LM317 não poderia ficar de fora. Entra aí também para essa seleção de super clássicos de componentes de eletrônica, ok? Se gostarem desse novo episódio, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.